Boa tarde, me chamo Maria Gabriela Estanque Rodrigues, sou bolsista do CNPq, orientada pela professora Aike, e hoje no meu trabalho do SIC eu trago como tema cultivares de framboeseiras adaptadas ao planalto serrano catarinense. No meu roteiro, trago como primeiro a introdução, logo após as características da framboeseira, os objetivos, metodologia, resultados e discussões, e por último, a nossa conclusão. A framboesa, ela tem origem no centro e norte da Europa e parte da Ásia. Ela tem como seu nome científico Rubus idaeus e pertence à família das rosáceas. A framboesa, ela tem uma grande importância econômica e qualidades nutracêuticas. A framboesa, ela é principalmente utilizada para preparo de geleias naturais, decoração de tortas, e ela é muito consumida in natura. Aqui eu trouxe algumas curiosidades. Em todo o mundo são produzidas 778.405 mil toneladas de framboesas por ano. A Federação Russa é a maior produtora de framboesa do mundo, com cerca de 164,602 mil toneladas de volume de produção por ano. Os Estados Unidos da América estão em segundo lugar, com 137,829 mil toneladas de produção anual. Já que no Brasil, os principais produtores da framboesa são os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, sendo a área de cultivo dessa cultura estimada em aproximadamente 40 hectares. Objetivos. O principal objetivo é avaliar o desempenho produtivo das cultivares durante as estações outono e primavera. Avaliar também diferentes cultivares de framboeseira, determinando sua adaptação à região do sul catarinense e definir quais expressam potencial para o cultivo, de forma a viabilizar a possibilidade do plantio. Metodologia. Esse experimento ele foi feito no Centro de Ciências Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina, no município de Lages. O cultivo foi convencional, no solo, em sistema de tutoramento Cruz de Lorena invertida. O ciclo produtivo foi de outono 2019/2020 e primavera 2020/2021. O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com 2 fitas de gotejo por canteiro. Delineamento. Foram utilizadas 8 cultivares com delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições e unidade experimental de 16 plantas, em espaçamento de plantio de 0,2 metros, totalizando 2,5 metros por unidade experimental, e espaçamento entre linhas de 2,5 metros. As cultivares utilizadas nesse experimento foram a Fall Gold, Golden Bliss, Heritage, Polana, Baba Berry, Shoneman e India Summer. Foram analisadas diversas variáveis que caracterizam a produtividade e a qualidade dos frutos. Essas que estão aqui, que eu citei aqui no slide. Os dados coletados, eles foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, suas medidas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. Aqui no resultado de discussões, eu trago essa primeira tabela, que ela mostra o desempenho agronômico e dados produtivos de framboeseira cultivado na região do Planalto catarinense durante o ciclo produtivo de outono 2019/2020 e primavera 2020/2021, na UDESC. Nessa primeira variável, a gente foi analisado o número de fruto por planta, e a maior foi a Golden Bliss, com 28,8, também a Polana, com 28,8, e isso na produção de outono. Já na produção de primavera, foi também a Golden Bliss, com 45,2. Já em relação à massa fresca unitária, a gente teve a maior, foi a Heritage, com 2,8, e também a Polana, com 2,5, na produção de outono. Já na produção de primavera, a maior foi a Baba Berry, com 2,43. Em relação a rendimento potencial, a gente teve o maior rendimento foi da Golden Bliss, com 3.537 kg por hectare, e também a Polana, com 3.780 kg por hectare, isso na produção de outono. Já na produção de primavera, a gente teve como a maior produtora a Golden Bliss,
com 5.135 kg por hectare. E também a Heritage, com 5.197 kg por hectare, na produção de primavera. Já na relação de secção longitudinal, a gente teve a Heritage, com 18,1 na produção de outono, e na produção de primavera a gente teve a Baba Berry, com 18,6. Em relação à secção transversal, a gente teve a Heritage com 16,7 na produção de outono, e na produção de primavera a gente teve a Golden Bliss com 17,5. Na tabela 2 eu trago os dados de qualidade de fruto. E se a gente parar para dar uma analisada nos dados de produção de outono, a maioria das variáveis qualitativas, elas não apresentam diferença entre as cultivares, isso na produção de outono. Já na produção de primavera, a gente teve alguns destaques. Em relação a sólidos solúveis, a gente tem a Schoenemann com o maior número de 9,8. Também a Schoenemann em relação à acidez titulável, com 2,6. A Schoenemann também novamente em relação à firmeza de polpa, com 1,4. E logo após a gente tem a India Summer, com 2,2, e também a Baba Berry, com 2,3. Conclusão. Podemos concluir que as cultivares de polpa amarela, Fall Gold e Golden Bliss, e as de polpa vermelha, Heritage e Polana, elas são recomendadas para o plantio na região do Planalto Catarinense, nas estações outono e primavera, visto que elas possuem uma boa produtividade e qualidade de frutos. Aqui meus agradecimentos, eu agradeço ao UDESC, ao CNPq, à FAPESC, à Fruticultura e o Governo do Estado de Santa Catarina. Obrigada